É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra e um privilégio. Durante seu dia, olhemos à sua volta. O que vocês veem? Veem rostos, histórias, sonhos, talvez algumas dúvidas. Certamente, veem seres humanos com um desejo profundo, quase primordial, de que algo mude, de que a vida não seja apenas uma sucessão de dias, mas uma verdadeira obra de arte. Uma aventura de significado e realização. Eu não estou aqui hoje para lhes vender uma fórmula mágica. Não tenho um mapa do tesouro com um X marcando o ponto. O que eu trago para vocês é algo infinitamente mais poderoso. Algo que, uma vez compreendido, torna-se a própria bússola que os guiará para não um, mas para todos os tesouros que sua alma anseia. Trago para vocês uma conversa sobre uma das leis mais fundamentais do universo. Uma lei que governa desde as grandes civilizações até o mais ínfimo dos seus pensamentos. A lei da causa e efeito, mas não a que vocês conhecem. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um livro que é um verdadeiro manancial de sabedoria atemporal. Tempo de semear e colher, de um homem visionário chamado Neville Goddard. Escrito em 1956. E por que 1956? Por que um livro tão antigo? Porque a verdade, meus amigos, não envelhece. Ela não fica obsoleta como um aparelho de tecnologia. Ela é eterna. Neville apenas deu a ela uma roupagem, uma linguagem que ressoa com a nossa mente moderna. Ele pegou os princípios mais profundos ensinados pelos grandes místicos, pelos grandes mestres, e os apresentou não como uma religião, mas como uma psicologia prática, uma tecnologia da consciência. E o título já é a primeira grande pista. Tempo de semear e colher. Isso nos fala de um processo, de um intervalo, de uma paciência ativa. Não se colhe no mesmo instante em que se semeia. Há um período de gestação, e é nesse intervalo que a maioria de nós fracassa. Abandonamos o campo, duvidamos da semente, e depois nos perguntamos por que só colhemos ervas daninhas. Neville nos ensina, com uma clareza devastadora, que o campo não é o mundo lá fora. O campo é a sua própria consciência, a sua mente, a sua imaginação. Tudo o que vocês experienciam em seu mundo exterior, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, suas alegrias e suas tristezas, não é nada mais do que a colheita inevitável de sementes que vocês, talvez inconscientemente, plantaram no fértil solo da sua própria imaginação. Sim, vocês me ouviram bem. A imaginação não é um passatempo para crianças. Não é fuga da realidade. A imaginação, nos ensina Neville, é Deus em ação no homem. É a própria facade criadora que molda a matéria-prima da nossa existência. O mundo nos diz: vê para crer. Neville Goddard inverte completamente essa equação e nos desafia. Crê para ver. A fé para ele não é acreditar em um Deus distante no céu. A fé é acreditar no Deus interior, na sua imaginação, e assumir como fato consumado que o seu desejo já é realidade, antes mesmo que a evidência dos sentidos confirme. Este é o cerne de todo o ensino. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos desvendar capítulo por capítulo, não com divisões formais, mas em um fluxo contínuo de entendimento, os pilares que Neville ergueu neste livro monumental. Portanto, acomodem-se, respirem fundo e preparem-se não para ouvir uma palestra, mas para participar de uma experiência. Porque no final desta noite, eu não quero que vocês saiam daqui com simples informações. Eu quero que vocês saiam daqui com uma nova lente através da qual enxergarão cada aspecto das suas vidas. Vamos começar? O poder oculto da imaginação, tudo começa com um reconhecimento. Quem você realmente é. Não o seu nome, não o seu cargo, não a sua história passada. Neville nos convida a fazer uma distinção crucial entre o que ele chama de homem exterior e o homem interior. O homem exterior é aquele que vocês veem no espelho. É o que reage aos estímulos do mundo. É o que sente frio, fome, cansaço. É o personagem que vocês interpretam no palco da vida. Ele é importante, claro. É o veículo. Mas ele não é o motorista. O motorista, a força diretriz, é o homem interior. E qual é a essência desse homem interior?
A imaginação. Para Neville, a imaginação é o próprio Cristo bíblico em nós. É o eu sou. É o poder que disse haja luz e houve luz. E esse mesmo poder mora em você, não como uma metáfora bonita, como um fato científico e espiritual. Pensem nisso por um momento. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, esta cadeira, este prédio, o aparelho de som, ela existiu primeiro como uma imagem, um conceito, uma ideia na imaginação de alguém. A cadeira foi primeiro imaginada. O prédio foi primeiro desenhado na mente do arquiteto. Tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente, depois na matéria. O que Neville propõe é que aplicamos essa mesma lei para criar as circunstâncias das nossas vidas. Se você está insatisfeito com a sua realidade, não adianta lutar contra a matéria. Não adianta remendar as coisas por fora. Você precisa voltar à fonte, à fábrica. A imaginação. Ele nos conta histórias poderosas de pessoas que aplicaram isso. Uma mulher que imaginou, vividamente, sentir a textura de um diamante em seus dedos, como se ele já fosse real. Ela não tinha dinheiro para comprar um diamante. Ela simplesmente entrou no estado de espírito de já tê-lo. Pouco tempo depois, presentearam-na com um diamante exatamente da forma que ela havia imaginado. Coincidência? O mundo chamaria de coincidência. Neville o chama de lei. Ela semeou a imagem do diamante em sua consciência e, no tempo certo, colheu o diamante físico. Isso nos leva ao método central, o coração de toda a prática. A técnica da visualização, ou como Neville preferia chamar, técnica do revisionismo, ou simplesmente entrar no estado, o ato semente, assumir o sentimento do desejo realizado, como se semeia uma nova realidade. Não é com pensamento positivo superficial, não é afirmando eu sou rico, enquanto você olha para a conta bancária vazia e sente o frio na espinha da falta de dinheiro. A semente não é o pensamento, a semente é o sentimento. O sentimento é a linguagem da subconsciência, é o que dá realidade à ideia. Neville diz, você deve assumir o sentimento do desejo já realizado. Você deve mergulhar em um estado de espírito específico, como se o que você deseja já fosse um fato consumado. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos. Agora imagine algo simples que deseja. Digamos sentir paz. Não deseje paz. Lembre-se de como é sentir paz. Como o corpo fica. A respiração, a mente. Sinta isso agora. Por apenas 10 segundos more nesse sentimento. Abra os olhos. O que vocês fizeram? Por alguns instantes vocês semearam a paz. Vocês colheram paz instantaneamente no mundo interior. E se fizessem isso repetidamente, com convicção, antes de dormir, que é quando a mente subconsciente está mais receptiva, a paz se tornaria uma colheita natural, constante em seu mundo exterior. É isso. É tão simples e tão profundo. A técnica preferida de Neville é fazer isso no momento entre a vigília e o sono. Ele chama de estado similar ao sono. Porque nesse estado a mente crítica, racional que duvida, está adormecida. A porta para o subconsciente está escancarada. É o momento perfeito para plantar a semente mais pura. Você imagina uma cena breve, um pequeno play mental, que implique que seu desejo já se cumpriu. Se você quer um novo emprego, não imagine o processo da entrevista. Imagine-se já no emprego, cumprimentando um colega, sentando na sua cadeira, olhando para a tela do computador. E o mais importante, sinta a naturalidade disso. A normalidade, a felicidade tranquila de quem já alcançou. Esse ato, feito repetidamente com fé e sentimento, é a semente mais poderosa que um ser humano pode plantar. A lei da atração revisitada. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você é. Muitos de vocês já ouviram falar da lei da atração. Pense em algo e atraia. Neville vai muito mais fundo. Não é sobre pensar no que você quer. É sobre se tornar a pessoa que já tem o que quer. A lei não é de atração, é de correspondência. O mundo exterior é um espelho, um reflexo exato do seu mundo interior, do seu estado de consciência predominante. O que você é por dentro, você atrai e experimenta por fora. Se você se sente carente, você atrairá pessoas que o rejeitam, porque a carência é um estado de falta.
E o universo corresponderá a essa falta com mais falta. Se você se sente abundante mesmo sem um tostão no bolso, você atrairá oportunidades de prosperidade. Porque a abundância interior atrai abundância exterior. Portanto, a pergunta mágica não é o que eu quero. A pergunta transformadora é: como eu me sentiria se meu desejo já fosse real? Quem eu seria? E aí você assume esse estado. Você age, mesmo que apenas internamente, como se já fosse essa pessoa. Você veste a roupa interior daquela realidade. E ao fazer isso, você inevitavelmente colherá as circunstâncias que correspondem a esse estado. Neville fala sobre fazer a si mesmo. Nós não descobrimos quem somos. Nós nos fazemos através da imaginação. Escolhemos o estado que queremos habitar e nele permanecemos até que ele se cristalize em fato. A importância crítica do intervalo. A paciência da fé aqui está onde a maioria esbarra. Plantamos a semente hoje e queremos colher o fruto amanhã. Quando não acontece, duvidamos, abandonamos a prática e voltamos aos velhos padrões de pensamento. E assim colhemos mais do mesmo. Neville é enfático. Há um intervalo de tempo entre a semeadura, o ato imaginativo com sentimento, e a colheita, a manifestação no mundo físico. Esse intervalo é sagrado. É o período de gestação. É o tempo que a semente leva para romper o solo, criar raízes e brotar à superfície. Durante esse intervalo, a tentação de olhar para as condições externas e duvidar será enorme. Sua mente racional vai gritar: isso não está funcionando. Olha só para a sua conta. Olha para a sua situação. A sua tarefa como um semeador consciente é ser imperturbável. É permanecer fiel ao seu estado imaginado, à sensação de que já é real. Isso é fé. Fé não é acreditar sem ver. Fé é a lealdade persistente ao seu estado desejado, apesar de toda a evidência contrária que os sentidos apresentam. É saber, com uma certeza inabalável, que a semente já germinou no invisível e está a caminho de se manifestar. Você não fica cavando a semente todo dia para ver se está crescendo. Você confia no processo. Você rega com a lembrança do sentimento, mas não mexe na terra. Você vive sua vida, mas a partir do novo estado, não do estado antigo. Neville nos exorta a perseverar até o fim. O fim não é o momento da manifestação. O fim é o momento em que você aceita completamente o desejo como realizado em sua imaginação. A partir daí, a manifestação é inevitável. É uma consequência natural. O perigo das sementes negras. Vigiar os estados mentais, assim como podemos semear conscientemente realizações gloriosas, nós o tempo todo, de forma automática e inconsciente, estamos semeando based em nossos medos, nossas preocupações, nossas raivas e nossas inseguranças. Toda vez que você se deixa dominar por um estado negativo, o ciúme, a inveja, a sensação de injustiça, você está plantando uma semente tão poderosa quanto qualquer outra. E você colherá os frutos amargos dessas sementes. Portanto, Neville ensina a necessidade absoluta de vigilância. Vigiar os próprios pensamentos e sentimentos como um guarda rigoroso. Não se trata de reprimir as emoções negativas, mas de não habitar nelas. Não se deixar definir por elas. Ele introduz uma prática transformadora, a revisão mental. Ao final do dia, revise os eventos que o aborreceram. E então, em sua imaginação, reescreva o script. Veja a situação se desenrolar da forma como você gostaria que tivesse acontecido. Sinta a paz e a satisfação da revisão. Ao fazer isso, você não está apenas se sentindo melhor. Você está literalmente neutralizando as sementes negativas plantadas durante o dia e substituindo-as por sementes positivas para o futuro. Isso é tomar as rédeas da sua criação. É parar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o autor da sua vida. O poder do Eu Sou. O nome de Deus Neville mergulha em um dos conceitos mais profundos das Escrituras: o nome de Deus. No livro do Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, a resposta é: Eu sou o que eu sou. Isto não é um nome. É uma afirmação de ser. É a pura consciência de existir. E Neville revela: esse eu sou não é um ser distante. É a sua própria consciência.
É o que você é no seu âmago mais profundo, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer identidade. Tudo o que você coloca após as palavras "eu sou" é um decreto poderoso que define sua realidade. Eu sou pobre é uma criação. Eu sou doente é uma criação. Eu sou infeliz é uma criação. Portanto, a maior disciplina espiritual que você pode praticar é vigiar tudo o que vem após o "eu sou". Você deve usar apenas afirmações que correspondam ao desejo que quer realizar. Eu sou abundante. Eu sou saudável. Eu sou amado. E mais uma vez, não é sobre repetir mecanicamente. É sobre sentir a verdade dessas afirmações. É sobre habitar no estado que elas representam. O eu sou é Deus em você. É o poder criador. E você o está usando a todo instante, consciente ou inconscientemente. A missão é usá-lo de forma consciente, deliberada e amorosa. Conclusão. O agricultor da sua própria realidade, então, meus amigos, o que Neville Goddard nos legou em Tempo de Semear e Colher, não é um conjunto de técnicas. É uma ontologia completa. É uma resposta à pergunta: o que é a realidade? A realidade não é algo fixo, imutável que acontece com você. A realidade é fluida, maleável, e acontece a partir de você. Através da porta da imaginação, você tem acesso à oficina onde o universo é construído. Você não é um passageiro nesta jornada. Você é o navegador. Você não é a marionete. Você é o puppeteer. A sua consciência é o solo. A imaginação é o agricultor. Os pensamentos e sentimentos são as sementes. E a sua vida é a colheita. O passado não determina o seu futuro. O que determina o seu futuro é o estado de consciência que você escolhe habitar. Agora, neste exato momento. Portanto, eu lhes pergunto: o que vocês estão semeando? O que vocês estão sentindo repetidamente no teatro da sua mente? Que dramas internos vocês estão encenando? São dramas de triunfo, de amor, de saúde e de prosperidade? Ou são dramas de derrota, de carência, de medo e de limitação? Lembrem-se, o universo é um espelho implacável. Ele não julga. Ele apenas reflete. Ele devolve a você, em forma de experiência, a essência do que você emite a partir do seu mundo interior. A grande notícia, a notícia que pode libertar vocês hoje, é que vocês podem começar de novo. A qualquer momento. Neste exato instante. Vocês podem escolher um novo estado. Podem semear uma nova semente. Fechem os olhos por um último momento. Respirem fundo. E perguntem a si mesmos: qual é a única coisa que, se eu já a tivesse, tornaria toda a minha vida diferente? Qual é o meu desejo mais profundo? Agora, não o desejem. Lembrem-se dele. Lembrem-se de como é tê-lo. Sintam a gratidão, a alegria, a paz de já estar realizado. Morram nesse sentimento por apenas 30 segundos. Este é o seu ato de semeadura. Façam isso todas as noites, com fé, e perseverem. Porque, meus amigos, assim como o agricultor que confia nas estações, vocês saberão, sem sombra de dúvida, que chegará o tempo da colheita.